Olá! Esse é o canal Histórias Desconhecidas, e é um prazer recebê-lo. Eu estarei aqui uma vez por semana contando muitas histórias. Se você conhece algum lugar assombrado, já presenciou alguma assombração, casas abandonadas, hospitais psiquiátricos, cemitérios, tudo isso tem cara de ser assombrado. E uma emissora de TV, você acha que poderia ser assombrada? Já pensou que em um lugar onde são gravados programas 24 horas por dia, pode ser assombrado por fantasmas? No SBT existe um estúdio que guarda alguns mistérios, que assusta, e assustou muita gente por lá, e o vídeo de hoje é sobre o Estúdio 6 do SBT. Então, vamos lá! O assunto sobre fantasmas, assombrações, e coisas do tipo é sempre um assunto muito polêmico, pois, existem aquelas pessoas que acreditam, e aquelas que não acreditam. Mas existem pessoas aí, que juram já ter presenciado experiências sobrenaturais, sem falar dos inúmeros vídeos e fotos de supostos fantasmas que rolam na internet. Alguns acreditam, outras dizem que as histórias são fake, ou simplesmente alucinações. Mas segundo alguns funcionários lá do SBT, especialmente do Estúdio 6, disseram que essas histórias de assombração são bem reais. Já faz alguns anos que existe uma lenda sobre o Estúdio 6, uma lenda que diz que o estúdio é mal assombrado. O Estúdio 6, para quem não sabe, é um famoso estúdio lá do SBT, onde vários apresentadores famosos e renomados participaram e já passaram, como por exemplo, a falecida Hebe Camargo, no programa no Estúdio 6. E além de apresentadores, vários funcionários do SBT sentiram coisas e viram vultos, e até presenciaram alguns acontecimentos totalmente sobrenatural. Lá nesse estúdio acontece coisas, como por exemplo, vultos passando, coisas que ligam e desligam sozinhas, objetos que caem do nada sem ter ninguém presente, barulhos fora do comum, e às vezes até vozes. Atualmente o Estúdio 6 é usado para gravar o programa do Ratinho, e essa história do Estúdio 6 ser assombrada é tão famosa que o próprio Ratinho fez um programa sobre isso na época. Ele levou um caça-fantasma para o Estúdio 6, e o cara afirmou que o local é realmente mal assombrado. Segundo esse caça-fantasma, que foi lá para fazer a matéria no programa do Ratinho, disse que os espíritos realmente podem se manifestar. Ele disse que eles podem manipular energia, fazer barulho, para chamar a sua atenção, e até mesmo, são capazes de mexer objetos, tudo coisas que realmente já aconteceram ali no Estúdio 6, sem nenhuma explicação. Nessa mesma matéria, que foi realizada lá no programa do Ratinho, uma encarregada da limpeza chamada Josefa, que supervisiona cerca de 50 funcionários, contou o seu relato sobrenatural que ela passou, ali no estúdio. Ela disse que um dia uma das funcionárias estava fazendo limpeza no Estúdio 6, e sentiu alguém puxar o fio da enceradeira, e quando ela olhou para o lado, ela viu um gato preto que surgiu do nada. A moça então ficou desesperada, e quando a supervisora Josefa chegou até o local para ver o que estava acontecendo, não havia ninguém ali, nem uma pessoa e nem mesmo o gato, mas a moça que estava encerando, viu sim, um gato preto ali do nada. Segundo Josefa, elas procuraram o gato por todo o estúdio, mas não encontraram nada. A única coisa mesmo que estava ali de diferente, era a funcionária apavorada, chorando dizendo que nunca mais ia limpar aquele estúdio. Inclusive a própria Josefa contou que um dia ela não conseguia apagar a luz do corredor. Alguma coisa aconteceu com o interruptor, não funcionava. Ela conta que quanto mais se aproximava do interruptor, mais longe ele ficava. E também como se alguma coisa segurasse o braço dela, impedindo que ela tocasse o interruptor. Outra história aconteceu com uma outra faxineira. Ela estava na porta da sala de maquiagem, e se abaixou para torcer um pano. E no momento em que ela se abaixou para torcer o pano perto do chão, ela viu dois pezinhos na sua frente, como se estivesse chegando próximo dela. Mas quando olhou para cima não tinha ninguém. Essas histórias todas começaram a se espalhar pela emissora, um funcionário falando para o outro, e com outras pessoas também, contavam que coisas estranhas aconteciam com eles. Inclusive, Josefa teve a ideia de colocar uma nova faxineira recém-chegada para limpar o Estúdio 6. As histórias contam que essa faxineira nova relatou ter visto um fantasma no seu primeiro dia de trabalho. Segundo Josefa, ela deixou a funcionária fazendo a limpeza da noite, e depois foi embora, que no dia seguinte, quando deu mais ou menos 9 horas da manhã, Josefa chegou ao estúdio e falou para a funcionária que já tinha acabado o expediente dela, que era hora dela ir tomar um café. Nisso, a funcionária olhou para Josefa um pouco estranho,
e disse que momentos atrás tinha acabado de ver Josefa entrando em uma salinha. Porém, Josefa tinha acabado de chegar. Ela não tinha entrado naquela sala. Então a funcionária ficou meio assustada. E até porque, segundo a história, ela estava sozinha. Não tinha ninguém. Ninguém entrou naquela sala. Mas ela disse sim, que viu uma pessoa entrar. Uma pessoa de calça azul e camisa branca. Infelizmente não tinha ninguém lá. De acordo com a matéria exibida no programa do Ratinho, muita gente acredita que esse fantasma do Estúdio 6, que ronda por ali e assombra as pessoas, na verdade seria um fantasma de 2 ex-funcionários do local. Em 2004, um cameraman conhecido como Miúdo, que trabalhou por anos na equipe do Ratinho e amava o que fazia, faleceu por conta de um infarto. Depois dele, em 2010, também faleceu uma assistente de auditório, chamada Nilda. Depois de complicações em uma lipoaspiração, Nilda também trabalhava no Estúdio 6, assim como Miúdo, e também amava o que fazia. Inclusive, segundo alguns relatos, Nilda teria aparecido para uma colega de trabalho lá do SBT, em um dia em que ela faria aniversário. A mulher conta que um dia alguém gritou seu nome, e quando ela virou para ver quem era ela, a falecida Nilda, que simplesmente desapareceu segundos depois. E segundo algumas teorias, esses poderiam ser os fantasmas que aparecem lá no Estúdio 6. Segundo o próprio Ratinho, ele disse que nunca viu nada de estranho em seu estúdio, mas ele disse também que as histórias são bem comuns. Muitas pessoas já contaram histórias sobre esse Estúdio 6, inclusive a própria Hebe Camargo. Durante uma entrevista ela viu alguma coisa passando. Ela falou: "Nossa, eu vi alguém passando aqui do meu lado." E na matéria é possível ver que ninguém passou do lado dela. Inclusive uma assistente de palco do Ratinho, Milene Pavoro, disse em uma entrevista a Maísa em 2019, que também teve uma experiência bem bizarra no estúdio. Ela contou que no começo, quando começou a trabalhar com o Ratinho, ela resolveu baixar no celular dela um aplicativo que detecta espíritos. Como as histórias eram famosas, ela decidiu ficar andando pelo Estúdio 6, com o celular na mão, para ver se ela detectava alguma coisa. Porém, segundo ela, do nada o celular simplesmente caiu da mão dela e espatifou no chão como se alguma energia, algum espírito, alguma coisa tivesse puxado ele com força para baixo. Ela disse que naquele dia ficou tão assustada, que chegou até mesmo a chorar de verdade. Em 2020, essa história do Estúdio 6 ser assombrado voltou a ser falada na internet, depois que uma pesada estrutura de iluminação caiu do nada no meio do cenário do programa Bom Dia e Companhia, programa que também fica lá no Estúdio 6, o caso acontecido em 2020. Segundo relatos, a estrutura de iluminação caiu um pouco antes do programa entrar no ar. Depois disso, Sônia Abrão, ex-funcionários do SBT, também fez revelações sobre o local, já que ela também gravou lá no Estúdio 6. Segundo ela, muita gente ao escutar essa história acha que é bobeira, frescura, mas o estúdio realmente é mal assombrado, e tem uma energia bem pesada. Ela até chegou aí no programa do Ratinho, para analisar uma suposta assombração que foi gravada no estúdio, uma assombração que teria aparecido atrás do apresentador. Além disso, no ano passado, em 2021, o apresentador Celso Portiolli também falou sobre esta lenda no Estúdio 6. Ele disse que já passou por algumas situações bem assustadoras enquanto gravava alguns quadros para o programa, curtindo uma viagem que era exibida entre 2001 e 2002. Isso porque ele passava a madrugada gravando no Estúdio 6, e durante a madrugada aconteciam coisas bem estranhas, mas ele também decidiu não dar muitos detalhes. Em setembro de 2021, programa de noite, que é apresentado pelo Danilo Gentili, ele também falou sobre esses momentos assustadores, que já aconteceram ali no estúdio, e inclusive entrevistou o diretor de palco do Ratinho, Murilo Bordoni, e também o diretor de auditório do SBT, o Rock. Rock disse que não acredita muito nessas histórias de assombração, porque segundo ele a maior assombração somos nós mesmos. Já Murilo disse que nunca viu nada de sobrenatural, mas já viu muita gente assustada, chorando, contando suas histórias sobre o local. Inclusive nesse dia o humorista Amendoim, que faz parte do programa, também contou que uma vez viu um vulto passando na sua frente, enquanto estava lá no Estúdio 6. Então, o que você acha sobre essas histórias? São reais ou são apenas coincidências? Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal.